Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudia Valente, eu sou diretora de Conduta e Conflito de Interesses da ANEFAC, gerente de Compliance e Riscos da Inova Saúde, professora da FIA também. Agradecemos aos nossos patrocinadores, a BDO, a KPMG, a TGS Brasil, e aos apoiadores, Actual Perícias, ADC Conte, FUCAPE, Grupo Bisutti, Igemor, Inove TI, Luz, Magna, M2M Saber, Pressum, Russell Bedford, Showtime, Tech6 Group e o Valor Econômico. No ano em que o reconhecido troféu Transparência Prêmio ANEFAC FIPECAF comemora suas bodas de prata, a ANEFAC organizou uma série de ações que visam colaborar com a bandeira da transparência para o mercado. Dentre elas está o Circuito da Transparência, uma agenda de debates com muito conteúdo em prol das empresas e o fomento das melhores práticas. Neste quarto encontro, falaremos sobre o compliance na gestão de terceiros. Antes de apresentar nossos convidados, alguns recados importantes. Este evento está em análise no CFC para pontuação na educação profissional continuada. Incentivo todos vocês a participarem conosco e colocando suas perguntas no chat durante o decorrer do evento. Teremos um momento ao final dedicado para as respostas, então aguardem ao final para que a gente esclareça as questões que vocês fizerem. Eu gostaria de apresentar a Fábia Cunha, gerente de riscos e compliance na COR, professora na FIA. Muito prazer em ter você aqui, uma satisfação, Fábia, obrigada por ter atendido o nosso convite. Cláudia, eu que agradeço, né? Sempre um prazer poder falar de compliance, falar de riscos e nesse momento tão importante em que, de fato, as companhias estão olhando para risco com um olhar muito mais apaixonado, eu diria, porque, felizmente, estamos nos conscientizando que risco, de fato, é um dos fatores mais importantes na mitigação de escoamento de dinheiro com fraude, riscos de compliance, entre outros, né? Então, eu que agradeço o convite, é um prazer dividir aqui a banca com você e poder falar de compliance, né? Trazer aqui o olhar que nós, que somos gestores de compliance, temos e que tanto estamos engajando os nossos alunos da FIA. Um prazer, eu que agradeço. Que ótimo, muito obrigada, tenho certeza que vai ser um rico debate. Queria convidar o Emerson também. O Emerson trabalha na KPMG, né, é líder da prática de Forensic e Litigation, e gostaria também que você se apresentasse aí com uma breve palavra, Emerson. Legal, obrigado, Cláudia. Parabéns à ANEFAC pelo quarto circuito da transparência, né? Acho que é um evento super relevante nos dias atuais. E é uma honra estar aqui com vocês para compartilhar, não só contigo, com a Fábia, com todos os participantes, né? Os principais riscos, as principais tendências e como que as empresas estão se comportando diante de um risco tão crescente, né? Que é o risco de terceiros. Com certeza, obrigada, Emerson, ficamos muito contentes com a sua participação. Bom, já adentrando no nosso tema, a gente sabe da importância que é esse tema que a gente trouxe para falar hoje, por conta dos diversos reflexos nas operações de qualquer empresa, né, seja pequeno, médio ou grande porte. E esses impactos, esses reflexos, eles são de ordem financeira, de ordem jurídica, comercial, e, por consequência, reputacional, né? Por conta disso, o compliance cuida desse assunto também nas empresas, além de compartilhar com outras áreas. Na minha atuação hoje, por exemplo, eu posso afirmar que a gestão de terceiros, ela ocupa uma parte considerável da agenda dos executivos na Inova Saúde, e cada dia mais as empresas têm se preocupado com a gestão de riscos, né, decorrente do relacionamento com esses terceiros, sejam fornecedores, parceiros comerciais, representantes, partes relacionadas, enfim. Então, eu queria, Emerson, que você contasse para a gente o que a pesquisa que foi realizada pela KPMG, em nível mundial, nos indica, né, e nos traz de percepção sobre esse assunto. Legal. Obrigado, Cláudio. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E eu vou tentar seguir aqui o processo de ter uns 15, 20 minutos da apresentação. E, por favor, convido a todos e todas para participarem pelo chat e interagir. Vou ficar bastante satisfeito aqui com as interações e poder tirar dúvidas ou até mesmo aprender com a experiência de vocês, né? Então, em 2020, pessoal, a KPMG International, ela desenvolveu um estudo global com um olhar muito direcionado para Third Party Risk Management. E o que isso significa, né? É entender um pouco quais são, o que é o contexto de gestão de riscos de terceiros, quais são os principais riscos, como que foi dada a governança
quais são as tendências, quais são as principais preocupações desse contexto. Como vocês podem ver, e caso o pessoal não esteja totalmente visível a apresentação, fiquem super à vontade, eu compartilho depois, ou até mesmo a ANEFAC, né, Cláudio, acho que pode deixar disponível. Mas vocês percebem aqui que quando eu faço uma distribuição por tipos de indústrias e macroindústrias, né, a gente percebe que existe um certo equilíbrio dentro desse contexto, assim como participação dos países, né? A gente vê aqui alguns países com 9%, 5%, mas de certa forma está bastante equilibrado, e o Brasil participou dessa pesquisa com 5% de representatividade, né? No total foram mais de 1.100 executivos ouvidos, né, pela nossa liderança, e puderam compartilhar, então, quais são os principais insights, né, ou quais são os principais desafios que eles estão enfrentando nesse contexto de third-party risk management ou gestão de terceiros, né? Um item que eu acho super importante dentro desse contexto é que a gente possa definir, né, de forma clara, primeiro, o que é terceiro, né? Diversas organizações ou diversas pessoas podem ter uma falsa impressão que terceiros são única e exclusivamente os fornecedores, né? Mas dentro desse contexto de terceiro, como a pesquisa trata e como a gente lida com esse tema na KPMG com os nossos clientes e sem dúvida, toda a sociedade, fornecedor é um tipo de terceiro, né? Vem o prestador de serviço, vem o parceiro de negócio, tem outros stakeholders ou até mesmo shareholders, vem o próprio colaborador, né? Tem os clientes. Então, existem aqui vários elos dentro desse ecossistema que devem ser conectados dentro de um programa que a gente chama aqui de TPRM, né? Fazendo uma redução nesse palavrão aqui, né? Third Party Risk Management, ou, como vocês estão vendo aí, o Third Party Risk Navigator, que é, na verdade, aqui, pessoal, o que é importante desse contexto todo e fazendo uma certa analogia com os programas de compliance de uma forma geral, né? Todo e qualquer programa, e o TPRM não é diferente, ele deve partir de uma premissa de primeiro definir a minha estratégia, né? O que eu pretendo fazer, aonde eu pretendo chegar com a definição de um programa de TPRM. Em seguida, definir a governança, definir a cultura, estabelecer políticas e procedimentos, né? Quais serão as pessoas ou quais são as responsabilidades dentro de uma determinada área, ou quem vai assumir essa função. Assim como executar testes de formas contínuas e rotineiras, né? Fazer o monitoramento contínuo é fundamental para que você tenha, então, a supervisão ou até mesmo o monitoramento contínuo do seu programa em termos de efetividade do programa TPRM. Mas não só isso, né? É importante que as empresas tenham também uma definição clara, desde o momento entrada desse terceiro dentro do seu ecossistema até o termination, até a saída, né? O que a gente chama de offboarding. Então, o que eu quero dizer com isso? O risco, ele começa, ou a gestão de riscos, ela deve começar antes de eu contratar um fornecedor, antes de eu ter uma contratação de pessoal, antes de eu iniciar um relacionamento com clientes ou com qualquer terceiro. Então, procedimentos preventivos são essenciais para para estabelecer um bom programa TPRM das suas organizações. E aqui eu vou compartilhar com vocês, então, alguns dos temas que têm sido muito debatidos globalmente, pessoal, e o Brasil fez parte de forma praticamente igualitária, né, no contexto dos 1.100 executivos que foram entrevistados. Então, quando a gente perguntou quais eram os principais riscos, ficou claro, e aqui é natural, né, principalmente para nós no Brasil, né, o risco regulatório, ele é muito latente, o de compliance, ele passou a ser mais relevante, né, nas pautas de discussões de conselhos e comitês a partir de 2013, 2015, mais ou menos ali, quando a gente estava vivendo um boom de uma das principais operações no Brasil, né, e se tornou internacional. Em seguida, tem um ponto super importante, que são os riscos estratégicos, né? E quando a gente fala de risco estratégico, talvez o principal deles é não ter uma estratégia, ou não saber definir quais são as responsabilidades dentro do contexto da sua organização, da indústria, ou dos países e territórios em que as empresas estão inseridas, qual que é a minha estratégia de atuação. E aí vocês vão se deparar, olhando um pouco para o viés operacional, pessoal,
é muito claro em diversas organizações, você tem uma determinada área, uma determinada função executando uma atividade, e a outra área, outra função executando a mesma coisa. O que significa isso no final do dia? É a materialização do risco estratégico no nível operacional com de desvios, no bom sentido, de recursos para duplicidade de atividade. Ou seja, eu estou usando aqui uma bala de canhão para tratar de um negócio que poderia ser tratado com uma única área ou uma única função. É claro que existem também riscos pervasivos, né, ou riscos que permeiam por diversas áreas de negócio. E aí faz total sentido você ter múltiplos investimentos, múltiplas alocações de recursos para tratar de um determinado risco. Subcontratação e concentração de terceiros é tão relevante quanto os demais, assim como a gente vem discutindo de forma bastante intensa os riscos de tecnologia e cibernética. Nesse caso aqui, o tema ainda é mais latente, porque existe também uma certa insegurança em relação a como que a autoridade nacional vai tratar determinados riscos nesse sentido, né? Quando houver algum tipo de materialização de risco cibernético, qual vai ser o comportamento, então, da autoridade nesse sentido. Assim como nós tínhamos no passado em relação ao combate à corrupção, prevenção à lavagem de dinheiro, conflito de interesse, entre várias outras regulamentações. Risco país, né, ou o território. Então, aqui é super relevante você entender o contexto. E aqui a gente está falando de contexto político, contexto social, contexto econômico. Né? Então, o que faz eu ter um conforto dentro das minhas transações quando eu negocio com um determinado país onde eu não tenho visibilidade dos riscos, onde eu não tenho uma previsibilidade política, não sei o que pode acontecer no cenário econômico. Certamente tem riscos significativos aqui que as empresas não estão monitorando. Né? Visibilidade financeira me parece ser bastante razoável, é algo que a gente já faz há muito tempo, né? Talvez um dos riscos que a gente, dentro do aspecto de fornecedores, a gente monitora isso talvez a longa data, mas ainda requer aperfeiçoamento. Riscos operacionais, né? A gente citou aqui cadeia de abastecimento, mas tem tanto a cadeia de abastecimento quanto a cadeia de escoamento, né? Então, a gente precisa ficar atento aqui de uma forma geral de como que o meu processo, o meu ecossistema de suprimentos, ele pode ser corrompido, né? Pode ter alguma ruptura em algum elo que comprometa o meu abastecimento ou escoamento da minha produção. Riscos reputacionais, né? Muito latente, a gente olha isso já com bastante naturalidade. E risco legal e jurídico aqui, eu acho que tem um espaço gigante para a gente melhorar, né? Existia talvez uma ausência de preocupações legais, e aqui eu não estou me referindo mal ao ambiente jurídico brasileiro, né? Mas nós tínhamos um arcabouço em que tinha uma proposta padrão, tinha um contrato, né? Cada empresa ali aceitava o contrato do seu terceiro porque não tinha um modelo desenhado. Hoje nós estamos no outro oposto. Cada empresa tem o seu modelo. E aí, quando define estabelecer algum tipo de relacionamento, entra em choque. Né? E entra em choque por algumas razões. Né? Não existe um nivelamento, um entendimento razoável do ambiente legal de todas as empresas ou de todos os advogados que participam desse processo. Então, aqui tem, naturalmente, um espaço de melhoria. E um outro ponto que é bastante relevante ainda nesse cenário de ambiente jurídico é entender que talvez nem tudo que esteja na lei a gente precise replicar dentro de um contrato. Né? E, naturalmente, aqui também a gente perguntou quais eram, então, os principais riscos. Né? A gente percebe ainda uma preocupação mais forte no operacional e financeiro, que, sem dúvida nenhuma, o operacional, rupturas. Eu tenho problemas aqui dentro da minha estrutura, impactando o financeiro, impactando principalmente meu fluxo de caixa, né? E o financeiro é diretamente bottom line, né? Eu não recebo, não pago minhas contas e, portanto, eu gero aqui um problema cíclico na minha organização, podendo ter rupturas de descontinuidade no negócio. Reputação e marca, muito relevante, né? Mas notem que temas que a gente não falava anteriormente, né? Tecnologia, privacidade, começa a aparecer com um pouco mais de rigor na visão desses executivos que foram entrevistados, né? E quando a gente pergunta, então, o que você está vendo aqui? Quais são os principais motivadores, né, para que você faça algum tipo de investimento no seu ecossistema de terceiros? E aqui, não necessariamente nessa ordem,
E eu vou me dar o direito de não ler aqui um a um, pessoal. Desculpe. Mas eu gostaria de destacar pelo menos 3. Um deles é gerenciamento de risco cibernético. Eu acho que existe uma preocupação, e essa preocupação ela é natural, né? Porque existem leis de GDPR, LGPD, em cada país. Quando você vai em alguns países, cada estado define o seu, como é o caso dos Estados Unidos. E, sem dúvida nenhuma, essa é uma preocupação latente para você garantir que dentro do seu ecossistema você está em conformidade regulatória ou em conformidade, né, mitigando também os seus riscos cibernéticos. Aqui tem uma preocupação muito latente, né? O outro ponto é que o uso intensivo, né, por menor que seja o uso, vamos reduzir talvez essa expressão de intensivo, né? Mas quando você passa a usar tecnologia de forma inteligente, né, eu não digo usar tecnologias meramente por usar, mas de forma inteligente, isso reflete em ganho de eficiência operacional e redução de custo. Ou seja, num período em que eu tenho cada vez mais uma competitividade, ou eu tenho aqui um esmagamento natural das margens das empresas, quando eu consigo trabalhar de forma inteligente, reduzindo o meu custo e tendo ganho de eficiência, eu faço o contraponto, eu aumento minha margem, mesmo que eu tenha uma pressão dos competidores ou do mercado de uma forma geral, indo em outra direção. E um outro ponto que está correlacionado ao primeiro que eu mencionei, a governança de dados e privacidade. Então, isso a gente vem discutindo muito com as organizações. Acho que todos aqui, em algum momento, já discutiram: eu sou operador, eu sou controlador, né? Qual o tamanho da minha multa, qual é o prazo de reporte de acordo com as autoridades. E tudo isso ainda existe uma certa insegurança de uma forma geral, porque é novo, né? Novo não no sentido de preocupação das organizações. Isso já existia há muito tempo, mas agora passa a ser regulado. Tem uma autoridade nacional, nós temos algumas obrigações internacionais. E tudo isso traz um pouco mais de responsabilidade às organizações no momento de transacionar dados ou até mesmo de manter dados dos terceiros dentro do seu ambiente, né? Um outro ponto interessante que a gente abordou aqui é quem cuida desse programa, né? Quem é o responsável no final do dia? E aí vocês vão perceber que tem aqui o financeiro, né? Não liderando, mas quase ali junto com o compliance, mas liderando essa abordagem, né, de TPRM, Third Party Risk Management. Isso é interessante, né? Porque quando você olha um programa TPRM e você dá a responsabilidade, isso não é também o meu comentário aqui, não vale para todas as empresas, nem para todos os CFOs, né? Mas quando você atribui uma responsabilidade de gestão de riscos de terceiros a um financeiro ou a um CCO, né, um COO, perdão, você vai dar um viés para isso natural. O financeiro vai estar preocupado com finanças, o operacional vai estar preocupado com riscos operacionais. Quando você atribui isso a uma outra área, pode ser o compliance ou pode ser qualquer outra área dedicada exclusivamente ao tema, você já tira um pouco o viés de algumas preocupações, né? Então, segurança da informação, certamente ele vai dar foco a questões como a integridade dos dados, privacidade, sequestro e assim por diante. Suprimentos vai estar preocupado também com operação e algum save, né? Jurídico muito mais ao legal, auditoria na terminologia antiga, né, como terceira linha de defesa e riscos, não faria o menor sentido quando essa área é estruturada de forma segregada. Então, como não tem, né, ou não tinha nas empresas uma área totalmente dedicada à gestão de riscos de terceiros, né, e o compliance vinha fazendo, de certa forma, algumas atividades de background check, due diligence, assegurando que é o contrato padrão, as cláusulas estão sendo utilizadas de forma adequada. Então, há uma tendência, né, um bias aqui, para que o compliance assuma essa responsabilidade. O importante é que seja uma área independente, com autonomia, para fazer a gestão de forma bastante transparente, né, e com a independência necessária. Quando a gente perguntou, então, das tendências, né, pessoal, e aqui notem que do lado esquerdo a gente está falando dos próximos 12 meses. É um tempo muito curto, né? E depois para os próximos 3 anos. Mas existe um certo equilíbrio, né, nessa equação, em que a adoção de novas tecnologias passa a ser algo mandatório, né? É uma condição sine qua non para que a minha operação ganhe eficiência, reduza custo, melhore margem, né? E com isso, existe também uma falsa impressão que o uso de tecnologia traduz em
redução de quadro. Isso não é uma verdade absoluta, né? A depender de como que a organização está estabelecida, essas pessoas podem desenvolver atividades mais estratégicas e aquilo que é operacional. E uma máquina consegue fazer mais rápido, mais veloz, o volume de transação e tudo mais, por que não fazê-la, né? Então, isso é um ponto super importante dentro desse contexto. Em seguida, né, a automatização dos processos de uma forma central. Eu já vi diversas vezes, né? Você tem uma empresa com um grupo econômico composto pela empresa A, B e C. Né? A empresa A tem um procedimento, a empresa B tem outro e a C tem outro. No final do dia, elas reportam para uma holding e não existe um procedimento equânime, não existe um procedimento seguindo a mesma metodologia. E o pior, né? Uma empresa que eventualmente tenha cometido alguma não conformidade, um fornecedor, exemplo, né? Cometeu uma não conformidade com a empresa A, nada impede dele continuar fornecendo para a empresa B e C. Né? Por quê? Porque não existe uma integração, não existe uma automação do processo, né? Tampouco inteligência na gestão. E o outro que eu gostaria de destacar é a padronização dos processos, né, que a gente falou, mas melhorar a forma como a gente compartilha e reutiliza os dados. Né? Então, aqui, pessoal, notem que esses 4 principais temas que eu destaquei, o quinto vai nessa mesma linha, assim por diante, eles focam basicamente em uso intensivo de tecnologia e proteção ou segurança da informação. Né? E aonde que hoje as empresas com orçamento menor. Notem que há uma certa consistência, né? Quando a gente fala, olha, soluções tecnológicas é uma, treinamento e disponibilidade e gerenciamento de dados. Né? Então, são temas super relevantes e é onde as empresas estão investindo seus recursos para melhorar o processo. Esses são os principais temas que eu trouxe para compartilhar com vocês e fico aberto aqui, então, Fábia, Cláudia, para interagir com os convidados. Perfeito, Emerson. Apontamentos super relevantes, né, principalmente para quem está no dia a dia tomando decisão e ajudando, subsidiando as áreas de negócio, né, os gestores, no dia a dia, realmente, que faz a gestão de terceiros de qualquer empresa. Então, são apontamentos super importantes e que podem nos direcionar. Bom, agora falando com a Fábia, né, que tem uma experiência bastante atual e prática, né, considerando a atuação dela na Accor, e a Accor a gente sabe que, para quem não conhece a Accor, né, é a bandeira das empresas, dos hotéis Ibis, Sofitel, Fairmont, Mercury, né, Novotel, são hotéis muito conhecidos, em nível mundial, né, e a gente sabe que a característica do negócio, que necessariamente depende de muitos terceiros, né, Fábia, dentre camareiros, seguranças, recepcionistas, enfim, são inúmeras funções, e a preocupação em manter a reputação, né, e aí eu queria que você dividisse com a gente agora, com esse olhar aí que o Emerson trouxe, né, como que é lidar com os riscos no dia a dia e o trabalho que você tem liderado junto com a sua equipe na área de riscos e compliance da Accor. Joia. Bom, eu falo que em riscos não há coincidência, né? Quando a gente olha uma pesquisa dessa, ela bate exatamente como pensam os executivos da empresa que você está, de fato, porque é o cenário retratado pela realidade dos empresários, né? Nós aqui, como você falou bem, Cláudia, nós temos, eu estou falando alto, nós temos muitos investidores como terceiros, muitos. E esses investidores, claro que se preocupam muito em representar a nossa marca sem trazer impacto à reputação da marca. E agora, com o advento da LGPD, isso dobrou a nossa preocupação. Né? Por quê? Porque nós temos que garantir que eles usem os nossos dados sem ter vazamento de dados. Então, sim, eu concordo com tudo que o Emerson falou. De fato, a questão de proteção de dados pessoais na relação com terceiros é muito preocupante. Né? Nós temos um grande número de franquias, o que traz mais preocupação ainda, porque eu tenho a lei de franquias no Brasil, que não me deixa, né, que me proíbe de gerenciar, que me impede de ajudar na gestão, de entrar na gestão, e a lei de LGPD, que me pede para controlar a gestão dos dados que eu compartilho com o meu franqueador. Então, imagina, né, o quanto isso nos trouxe para a gente de instabilidade, né? E, de fato, o que tem nos ajudado é o mapa de risco, o que tem nos ajudado é a conscientização e a identificação da causa desses riscos, né? Uma boa elaboração de um plano de ação que nos traga prevenção, né, que nos traz a mitigação,
e um trabalho muito grande de conscientização, né? Eu falei no começo que, felizmente, estamos no momento em que os empresários estão apaixonados por risco, porque nós vivemos uma crise e pouquíssimas empresas tinham previsibilidade dessa crise. Então, muitos de nós sofremos por não ter um mapa de risco com essa identificação e, por isso, não tínhamos prevenção. Então, hoje, o investidor não está mais disposto a perder dinheiro porque não conhecia o risco, porque não trabalhou preventivamente, né? Então, o que tem trazido para a gente muito sucesso nesse momento LGPD, nós fizemos um mapa de risco muito antes, então começamos o projeto em 2019, e hoje nós estamos com o projeto 100% implantado, porque atuamos para mitigar o risco de um vazamento de dados, né? Outro ponto super importante, nós fizemos o projeto para 100% dos nossos terceiros, em parceria com eles. Todos os terceiros têm cláusula de proteção de dados, todos eles foram auditados, olhamos sistemas. Para os nossos investidores, implantamos o projeto, outra ação de mitigação, né? Conseguimos trabalhar preventivamente e demos a mão para o parceiro. Um ponto que a gente descobriu e vem descobrindo, né, a Cor, por valorizar muito os seus parceiros, é que nós temos que apoiar o parceiro. O pequeno e médio, então, mais ainda, ele não tem a estrutura que nós temos, né? Então, engajá-los, conscientizá-lo nesse investimento necessário para proteger o risco é uma outra grande saída, uma outra grande sacada, né? Isso nos faz cada vez mais forte. E claro que isso tudo traz prevenção, proteção para a minha PJ. Né, quando eu implanto a lei de proteção de dados no meu terceiro, quando eu conscientizo o meu fornecedor de marketing, que tem que proteger a base, claro que eu estou protegendo a minha marca, porque se não vaza o meu dado lá no terceiro, eu evito risco reputacional. Né, um ponto que eu queria fazer um link aí com o que o Emerson falou é que a combinação de todos os riscos acaba levando a um único ponto, que é a proteção da PJ, seja por escoamento de dinheiro em fraude, seja por reputação, seja por um contrato não bem executado, seja porque um terceiro não tem capacidade técnica ou de qualidade para continuar prestando o serviço, vai acabar impactando a sua marca, né? Então, o interessante quando você olha tudo isso é que, ao final, quando você protege estratégia, protege operação, protege jurídico, protege operações, você está protegendo a sua PJ, né? E, claro, que, felizmente, ter aí o empresariado ao nosso lado, gestores de risco, nos dá força, faz com que a gente tenha orçamento, tenha budget, para, de fato, conseguir priorizar as ações de risco, né? Hoje mesmo eu tive uma reunião com a nossa equipe de riscos global, e um grande efeito esse ano foi que todos os nossos riscos foram priorizados dentro do budget. Olha que maravilha, né? Se nós falássemos isso há 5 anos atrás, talvez risco fosse só burocracia, talvez, olha, não, você tem muito problema, né? Não, olha, você tem tudo você acha que vai dar errado, né? E hoje não, né? O que eu posso dizer é que esse trabalho nos ajudou a demonstrar a importância de se olhar para riscos. E a Cor hoje é uma empresa realmente consciente dessa importância, né? Perfeito, Fábio. Então, eu posso entender, né, tanto da apresentação do Emerson, quanto da sua explanação, é que a conjuntura, na verdade, mundial, é que nos levou hoje aí a trazer realmente o tema de gestão de riscos de terceiros para a agenda dos executivos, certo? O que eu posso te dizer é que a crise nos agilizou muito essa agenda, né? A crise conscientizou de forma muito mais rápida, acho que antecipou aí, economizou o trabalho de nós, gestores de risco, que tínhamos que engajar, comprovar, demonstrar. Ela, por si só, já demonstrou a importância de se mitigar riscos, né? Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o aumento da responsabilidade da PJ. Hoje, os empresários são muito mais responsáveis pelos atos praticados pelos terceiros do que eles eram no passado. No passado, a gente falava de uma questão de responsabilidade civil, que era uma questão de um alcance, que por mais que a legislação trouxesse o alcance, isso ainda era não era muito impactante para a alta administração. Hoje, não. Se a gente olhar por analogia, N legislações que trazem essa responsabilidade para a PJ, a alta administração também não quer correr mais risco de contratar quem ela não conhece, sem fazer due diligence, né, de contratar aquele terceiro só pela qualidade, pelo preço, sem entender como ele consegue chegar naquele preço, sem olhar um programa de compliance, que é um baita diferencial competitivo na gestão de terceiros, sem garantir, avaliar todos os recebimentos e impostos dentro do terceiro, porque se o terceiro é um sonegador fiscal, a empresa sim vai responder por aquilo. Então, essa mudança do mundo, que já vem acontecendo desde o decreto de compliance, da legislação anticorrupção, e também dos terríveis cenários que nós vivemos, né? Por exemplo, o incidente que aconteceu com a Vale trouxe uma baita
conscientização para a alta administração do quanto o terceiro é um risco, quanto não conhecer o terceiro é um risco. Então, essa transformação mundial foi nos aproximando dessa conscientização que somos responsáveis pelo terceiro. E a crise urgenciou, né? E a crise, bom, terceiro quebrando, terceiro sem capacidade financeira, terceiro que antes era contratado, 80% da operação dele era uma única empresa, isso tudo fez com que as empresas grandes sentissem na pele que a gente não pode mais contratar terceiro sem de fato conhecê-lo e apoiá-lo, né? A Cora aqui tem essa visão, nós não estrangulamos o nosso terceiro, né? Acho que esse é um dos valores que a nossa área de compras trabalha muito bem, ela apoia, ela, mesmo compliance, é chamado para olhar, identificar e montar um plano de ação junto, né? Então, acho que isso são pontos bem relevantes. Esse é meu olhar, tá, Emerson? Maravilha, maravilha. A gente pode dizer que a probabilidade, né, dentro da probabilidade do impacto, que quando a gente, né, avalia riscos, estão sempre na mesa, né, a probabilidade, ela chegou perto, né, ela se aproximou, do tipo, antes, né, os executivos falavam, mas quando que isso aconteceu mesmo? Qual foi a última vez, né? E aí a gente, né, não tinha muito argumento, né? Hoje em dia a gente tem alguns fatos aí realmente que aconteceram e que a gente pode trazer como exemplo, né? E é óbvio que a grande maioria dos aprendizados são pela dor, não são pelo amor. Então, a gente acaba, infelizmente, né, trazendo esses exemplos para que eles fortaleçam a argumentação, né, do quanto é importante. Emerson, uma coisa que, dentro dos slides que você estava apresentando, que eu notei, você falou da área responsável pela gestão de riscos de terceiros, né? E esse é um ponto super importante, porque não tem muita receita pronta, né? Receita de bolo, cada empresa acaba definindo, né? Aí qual que é a melhor área para tocar no seu dia a dia, mas a gente sabe da definição clássica, né, que os gestores do negócio são a primeira linha de defesa, né, riscos e compliance, controle estão na segunda linha de defesa e auditoria na terceira linha de defesa. E aí, como que você vê nos trabalhos aí cotidianos que a KPMG faz, principalmente até com médios negócios, não só com grandes empresas, né, porque hoje a gente tem uma tendência até de médias empresas contratando os Big Four, enfim, porque o trabalho é tão necessário, ele é tão relevante, principalmente nas aquisições, nas fusões e aquisições das empresas, né, que é um mercado bem movimentado no Brasil também nos últimos anos. Eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar para negócios médios, né, e que tiveram a oportunidade de serem vendidos e integrar private equity, enfim, e aí precisava, né, da assistência de Big Four. E aí, como que você vê essa interação no dia a dia, você como consultor, e depois eu queria também a opinião da Fábia, da interação, da conscientização da primeira linha de defesa, que são os gestores de negócio, né, interagindo com as áreas de controle e compliance, para que realmente se entenda qual que é o papel, né, e as responsabilidades de cada um no contexto aí do mundo corporativo. Legal, obrigado, Cláudia, e parabéns aí pelas explicações, Fábio, achei bem interessante. Como a pesquisa mostrou, Cláudia, existem vários riscos ou várias taxonomias de riscos que são tratadas de forma relevante pelos executivos nas organizações. E seria uma crueldade, desculpem aqui a expressão, mas uma crueldade colocar uma responsabilidade desse tamanho numa área só. Por mais que fosse compliance, não importa, sabe? Já conhece o risco, já sabe como trata, não dá, né? E por que eu falo isso com bastante ênfase, né? Gestão de riscos é um processo que ele tem um início, ele pode ter um fim, tá? Mas ele, em diversos momentos, ele é contínuo. Exemplo, gestão de riscos de terceiros com viés de cliente, você não quer perder o cliente nunca, né? Então, você espera que ele nunca tenha o termination ali do contrato, né? Do fornecedor, eventualmente tem, porque ele fez um projeto, né? Então, vamos lá. No início, você tem, talvez, a área de negócio ou até mesmo a área de suprimentos, por meio de uma inteligência artificial, identificando potenciais terceiros disponíveis para atuar, né, num determinado projeto, quando eu falo desse viés de fornecedor. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter, olha só, né, a área de riscos, a área de compliance, a própria área de negócio, agora ESG, sustentabilidade, alimentando todo esse ecossistema do programa TPRM, para que eu consiga estabelecer um processo de prevenção olhando os diversos chapéus, né, ou olhando os diversos elos que podem trazer ou traduzir um risco para a minha organização.
Aonde tem entrado bastante o compliance, talvez tenha sido o grande impulsionador, né? Quando a gente fala de due diligence, né? Então, era muito comum, né? Ou é muito comum a área de compliance, a auditoria interna, executar essas atividades de due diligence, até mesmo quando é atividades de M&A, né? Ou para se desfazer de um determinado negócio. É muito comum você ter envolvimento do compliance, porque ele já faz isso no dia a dia, background check e tudo mais. Mas não é só isso. Junto com isso, Cláudia, vem toda a gestão financeira do contrato. Um contrato, ele tem vários dispositivos contratuais que podem, né, o que a gente chama de um covenant default, que se ele estiver ali, né, e aquele gatilho for disparado, pode comprometer a sua organização como um todo, não só numa região, mas sim mundialmente. E, naturalmente, você tem o processo de termination, se há subcontratação, quarteirização, tem que fazer todo o processo de controle, né? E alguns elementos novos, como ESG, né? Passa a ter preocupações cada vez mais latentes, LGPD e o ambiente regulatório que nos faz perder o cabelo todo santo dia, né? Então, existem alterações aqui significativas no ambiente regulatório, e todas essas preocupações devem ser tratadas pela organização num viés estratégico, mas com responsabilidades distribuídas, na minha visão. Tá? Perfeito. Quer complementar, Fábia? Eu queria, porque eu super concordo. Eu acho que sim, é a combinação de uma equipe multidisciplinar fazendo a gestão de terceiros, né? Concordo e vejo isso na prática aqui na Cor, a união de várias áreas mesmo, né? Papel fundamental da área de compras, papel fundamental da área de negócio, papel fundamental da área de compliance, papel fundamental da área do jurídico. Então, eu acho que essa equipe multidisciplinar, Emerson, faz toda a diferença. Realmente, a gente consegue ter fornecedores mais engajados, se a área contratante está engajada conosco, a gente consegue ter uma área de compras engajada em selecionar os melhores de mercado lá no seu momento RFP, porque de fato ela está engajada. A área de compliance também tem um processo de empatia com esse fornecedor, né? Eu sou responsável pela área de compliance também, então sei que num primeiro momento, quando você vê um pequeno problema, a primeira recomendação é troca, né? Seria talvez aquela mais imediata, mas hoje isso mudou no mundo, eu preciso apoiar o fornecedor e transformar ele, né? Então, de fato, o grande diferencial é a combinação, né? Não dá para a gente deixar isso na mão de um só, até porque uma única área não teria a combinação dessas 4 competências, né? Então, sim, concordo super, e acho que isso tem a ver também com esse profissional, com essa visão multi-skill de business partner que a empresa está procurando, né? Precisamos cada vez mais olhar para o negócio da empresa, independente da minha área técnica, né? Independente do meu viés técnico. E a gente só consegue isso na combinação de multi-skill mesmo. Né? É difícil você conseguir ter esse olhar, se descolar da sua operação ou apoiar uma outra operação quando você não tem o apoio das áreas combinadas. Né? Então, super concordo. Não sei se eu posso complementar aqui, Cláudia, bem rápido uma experiência que eu tenho tido, né? Que eu acho que amarra o que a Fábia colocou, né? A gente tem avaliado em alguns contextos, né, ou assessorado as organizações, quando elas se comprometem com uma determinado objetivo com viés socioambiental, olhar até onde vai, né, esse limite. Então, num caso específico, a gente tem avaliado todo o ecossistema de fornecedores e se preocupando com alguns pilares que foram identificados por uma empresa para identificar se eles estão ou não em conformidade. Com base nas informações que são capturadas, aí sim você passa a ter alguns indicadores socioambientais de duas formas, né? Uma, o que você influencia de forma direta e o que você influencia, né? O aprimoramento das práticas socioambientais de forma indireta. Então, são atividades importantes que você, naturalmente, não consegue mais fazer na mão, né? Na unha, e requer o uso intensivo de tecnologia para capturar os detalhes e os benefícios que você traz à sociedade. Perfeito, Emerson e Fábia, né? Não tem como discordar, porque a gente realmente sente isso no dia a dia,
e as dificuldades também, as soluções, elas provêm dessa multidisciplinaridade, né, na verdade, da interação de conhecimentos diversos, e realmente não poderia ser diferente. A gente tem um comentário importante aqui do Thiago Moutinho, ele fala o seguinte: investimento em tecnologia é inevitável, principalmente quando falamos de riscos atrelados às empresas do mesmo grupo econômico, onde devem seguir padrões de seguranças integradas. Nesse sentido, eu queria que o Emerson, que atua aí em grandes conglomerados, né, Emerson, compartilhasse com a gente também aí, o que você tem visto, né, e quais são as tendências quando a gente pensa no futuro da tecnologia, ajudando a área de riscos, ajudando, né, as áreas de negócio e o staff das empresas a gerir esses riscos, né? A gente sabe que muitas empresas ainda têm por hábito o famoso Excel, né? Agora estamos avançando em Power BI, enfim, são ferramentas que hoje as empresas já estão dispondo para melhorar a visibilidade dos dados e também a previsibilidade, né, de forma online, enfim. Mas a gente sabe também que tecnologia é algo importante, mas que custa caro e que muitas vezes não cabe no budget, principalmente em anos de crise. Então, quando a gente fala de conglomerados, a gente tem, né, uma tendência, muitas vezes, das empresas, principalmente da controladora, colocar o mesmo padrão para as controladas, né? E quando a gente fala de riscos, eu queria que você comentasse um pouquinho esse tema sobre a tecnologia. Legal, você me fez lembrar uma expressão que a gente usava lá atrás, né, quando eu falava de SOX, né, que tinha a adequação em relação à legislação americana, one size does not fit all, né? E eu gosto de usar essa mesma expressão, mas de uma forma mais lúdica. Significa, quando a gente está estabelecendo um processo de gestão de riscos de terceiros, e me permita uma comparação muito simples, é como se você tivesse aqui um manequim tamanho P, encaixasse uma roupa G, né? O que significa isso? Está sobrando um espaço. Essa sobra aqui é um recurso que você investiu adicional, sem que a empresa necessitasse dele de forma clara. E da mesma forma, como você tem um manequim G e tenta encaixar uma roupa P, significa que você não acomodou de forma apropriada os recursos para responder ao risco ao qual você está exposto. Então, quando a Fábia colocou lá que ela conseguiu endereçar, né, as preocupações na alta gestão, isso é fantástico, né, porque no passado era uma dificuldade tremenda de você apresentar o risco aos gestores. E aí, nesse ponto, né, e isso recentemente, o pessoal vem me perguntando, ok, mas você consegue quantificar a ética, você consegue quantificar o compliance, mesmo no viés de terceiros? É muito difícil, né? É um tema extremamente sensível, porque você não sabe qual o tamanho do impacto que aquilo pode gerar numa transação. Você consegue fazer algumas estimativas, cálculos matemáticos, mas não dá para precisar de forma clara. Então, a minha recomendação de forma objetiva, né, Cláudia, aqui, as empresas acomodem, tenham o seu padrão, saibam aquilo que você consegue negociar, né, aquilo que você consegue acomodar de uma forma clara e aquilo que é inegociável. Temas que são inegociáveis, cascateia para todo o grupo. Aquilo que é negociável, não me refiro à ética, né, mas aquilo que é negociável, você consegue flexibilizar um indicador, um documento, de acordo com o nível de relacionamento, ok, né? Eu estava debatendo com um colega de profissão e eu falei o seguinte, falei, cara, é humanamente impossível você exigir a mesma documentação que você exige de uma empresa grande de uma empresa pequena, que às vezes sequer ele tem, né? E você passa a gerar ali um turbilhão de desgaste nesse relacionamento, chega a ser uma irresponsabilidade no seu relacionamento, que o cara não vai conseguir te enviar. Você está tirando o cara do processo já de largada, né? Porque ele não tem, né? É como você pedir relatório de sustentabilidade para todas as empresas. Não é assim, né? Não é a nossa realidade. Me mostra o seu balanço auditado. Não é, né? A gente tem, sei lá, eu não sei o número, mas um percentual muito baixo das empresas que tem capital aberto, né? Então, acho que o contexto, a particularidade, o Brasil é um país com um território enorme, você deve considerar também e respeitar, né, as empresas em cada um dos seus municípios, que são muitos,
Então, existem realidades distintas, preocupações distintas, ambiente regulatório distinto, e, portanto, o programa de compliance, o programa TPM, não pode ser tratado como único, mas você pode estabelecer gatilhos que você não abra mão, e eu acho mais do que válido. Perfeito. É isso aí, né, Fábio? Eu acho que no dia a dia com as PMEs, aí você tem essa sensibilidade também, né, que você já adiantou para a gente. E tem que ter, né? Nós dependemos desses nossos terceiros, sejam eles quais forem, porque a gente fala muito de terceiro em fornecedor, mas eu tenho terceiros meus clientes, tenho terceiros meus colaboradores, tenho terceiros meus investidores, e nós dependemos dele, né? Eu acho que é uma tendência global, cada vez mais compartilhar negócio, né? Os negócios não são puramente de uma só empresa, como eram, sei lá, 10, 15 anos atrás. Agora, o compartilhamento de negócio ele está cada vez mais intenso, e é essa questão da globalização. Então, temos que entender quem é o meu terceiro e customizar. Eu acho que isso é a grande saída. E essa questão da região é um ponto muito forte, que o Emerson trouxe, e é muito forte. Muda completamente os meus fornecedores que eu tenho aqui no Sudeste, com os mesmos fornecedores da mesma categoria que eu tenho no Nordeste. Eu não posso fazer a mesma exigência, né? Então, acho que essa inteligência também aqui das áreas de negócio, de conseguir entender as especificidades regionais, né? A Cork é uma empresa mundial, líder de mercado na Europa, enfim, tem me ensinado muito isso, porque eu tenho diretrizes globais, que são tropicalizadas aqui para a América do Sul, região que eu sou responsável, que são também desdobradas para cada estado dentro do Brasil e para os outros países da América do Sul. Então, não existe top-down, existe guideline, né? E aí a nossa inteligência regional faz com que a gente customize. Eu acho que esse é um outro grande ponto dessa eficiência. E daí, só para complementar, porque eu não poderia deixar de falar, você falou de PME, isso me brilha os olhos, porque eu realmente acredito que esse 70% aí do PIB vai fazer, ele que vai transformar o país, né? Eu acho que isso também faz com que esses pequenos e médios, que passaram uma vida fazendo dinheiro do jeito que estavam acostumados, ou sem muito investimento em prevenção, a mudarem esse mindset. Estou falando daquelas empresas de gestão familiar que o pai do pai montou, fundou, e que sempre ganhou dinheiro daquele jeito, enricou, né, fez o patrimônio crescer, mas o filho do pai hoje tem o desafio de mudar o mindset do modelo de governança familiar, né? Então, acho que é uma baita oportunidade para nós, empresas multinacionais, que dependemos desse nosso parceiro, de ajudá-lo nessa transformação, né, de apoiar as novas gerações que estão à frente dessas empresas, em acreditar no compliance, acreditar em riscos, em fazer negócios também com os seus terceiros, porque o meu terceiro tem o terceiro dele, né, e também criar essa cadeia, sabe, ser um momento de, realmente, estamos, através dessa questão da responsabilidade da PJ pelos seus terceiros, engajando e transformando o empresariado. Eu super acredito nisso e vejo isso na prática. Cada parceiro transformado é menos corrupção, menos risco, mais investimento, menos escoamento de dinheiro, enfim, investidores que ficam mais confiantes e assim vão fomentando aí essa roda do bem, vamos dizer assim, né? Perfeito, Fábia, muito bem falado. Olha só, pessoal, né, nossos ouvintes aí que estão acompanhando o debate, quantas dicas práticas, né? O Emerson falando da questão regionalizada, né? A gente tem alguns red flags que nos direcionam no dia a dia para a gente avaliar a questão de riscos, e a geopolítica com certeza também, né, faz diferença, principalmente quando a gente fala de multinacionais. E eu queria incentivar o pessoal a continuar comentando, a perguntar, né? Vamos aproveitar que os especialistas aí estão for free, né? Falando com a gente, e são dúvidas que acabam perdurando por todas as empresas, como eu comentei no começo, independente do tamanho, independente da região. E esse ponto que você falou, Fábio, é extremamente importante, porque, olha só, eu sou treinadora da Alliance for Integrity, que é uma iniciativa do governo alemão, que visa disseminar práticas anticorrupção em diversos países, e no Brasil a gente já está há alguns anos, e a gente atua com pequenas e médias empresas, né? E eu ouvi esses dias de uma cooperativa, a dúvida que era muito genuína, era o seguinte, né? Só eu posso impactar o meu grande cliente, né, como fornecedor, como cooperado, né, que na verdade a relação é um pouco diferente, ou ele também pode me impactar?
Olha que interessante, né? Então, quando você falou desses pequenos negócios, eu remeti rapidamente a essa questão, porque eram reflexões que não existiam no passado, né? A gente sempre brinca que alguns anos atrás a gente falava assim, quando uma grande empresa, ainda é assim, sem dúvida, né? Mas quando uma grande empresa, por exemplo, está envolvida num escândalo de corrupção, de lavagem de dinheiro, é o nome dela que o William Bonner vai falar no Jornal Nacional, né? Só que quando a gente vê hoje pequenos negócios, né, pequenas famílias, como você comentou, né, que já estão em outras gerações e que querem expandir o negócio em decorrência, né, por consequência, vão atrás de financiamento, por exemplo, né, linkando com uma outra questão que o Emerson trouxe, os covenants, né, para quem nunca viu, um contrato de financiamento do BNDES traz diversos covenants que são direcionados para compromissos de compliance, de integridade. Então, você tem que, por exemplo, informar o BNDES quando existem ações, por exemplo, de assédio moral, condenações, né, de assédio moral e assédio sexual, por exemplo, dos seus terceiros. Então, o controle, realmente, ele cascateia para baixo, você é responsável pelos seus terceiros, né? Então, quando a gente vê essa preocupação resvalada realmente nessas terceiras gerações por óbvio, querendo expandir o negócio, querendo fazer negócio com multinacionais, querendo participar de licitações públicas, né? A gente também tem a parte regulatória de licitações, que hoje também a maioria dos estados já exige o programa de integridade, de compliance, tem os selos também, né? O AgroMais, o Proética, enfim. A gente realmente vê que a conjuntura toda, né? É uma mudança de paradigma do que a gente tinha antes, e que não tem como voltar atrás. A gente só tem daqui para frente como evoluir. Né? Não tem como achar que são burocracias, que são coisas menores, que vender é mais importante, não olhando o risco, né? Não fazendo a gestão dos terceiros. Então, acho que a gente realmente consegue abordar, né, todas essas questões e consegue estar mais perto das áreas de negócio, né? Porque antes a gente não conseguia ter não conseguia ter essa proximidade, porque eram línguas diferentes, né? A gente visava talvez a proteção, o planejamento, né? Olhando o que eles não olhavam, e agora a gente convida eles e eles estão vendo isso no dia a dia, porque é o que você falou, o fornecedor do fornecedor. Então, as áreas de negócio, elas são chamadas também a olhar, a discutir no dia a dia essas questões, né? E trazer para a mesa, trazer para a agenda. Não é só um problema de controles internos, não é só um problema da auditoria, não é só um problema de compliance, né? Voltando à questão que o Emerson comentou, que seria, né, um absurdo você delegar somente a uma área essa responsabilidade. Então, eu acho que, sem dúvida, concordo com tudo que vocês falaram, é muito, muito vivo no dia a dia. Vou colocar outra questão aqui que apareceu aqui para a gente, que é o Fabiano fala o seguinte: é muito importante essa flexibilidade com responsabilidade nas exigências junto aos parceiros, pois temos grandes empresas fornecedoras, como também MEs, né, que também tem sua importância no processo, ainda mais tratando-se de cidades do interior. A Camila também fez outro comentário, né, que as empresas têm considerado pandemia... a Camila é uma pergunta, tá? Não é um comentário, desculpa. Ela fala o seguinte: se as empresas, né, vocês têm observado que as empresas têm considerado a pandemia também agora nas suas matrizes de risco. Você quer falar, Fábio? Ou eu comento? Vamos começar, claro. Com certeza, Cláudia. Na revisão agora do nosso mapa, de 21 para 22, nós olhamos aí para questões do futuro de forma muito mais consciente do que nós fazíamos no passado, né? A gente tem dois mapas, né? Um mapa dos riscos estratégicos operacionais que estão ligados a operações e um risco para o negócio, que é uma visão mais futurista. E, de fato, a gente se conscientizou de que a gente precisa pensar em cenários não pensados, principalmente sob o aspecto das mitigações, né? Então, nós não estávamos preparados para ser tão online como somos hoje, foi a pandemia que nos trouxe, tínhamos que estar, né? Nós não estávamos pensando em outros nichos de negócio, talvez com tanta agilidade como nós pensamos aqui. E a Cor inovou muito, trouxe vários outros segmentos, outras marcas, transformou o hotel em work, enfim. Foi um show de inovação, por quê? Porque a necessidade trouxe. Então, nós estamos olhando para o futuro assertivamente com uma outra consciência de que essa zona de conforto, que esse mercado que já se está ganhando, a gente não pode ficar ali pensando de que nada vai tirar, né? Então, acho que isso trouxe para a gente um olhar para o negócio e proteger o negócio pensando num futuro mais instável, né? Sim, isso é super importante e tem que ser, e recomendo que todos façam, né? Porque mexeu com o negócio de todo mundo.
né? Estamos mais vulneráveis com a globalização, né? Tem que olhar para isso de forma mais consciente. É fato, Fábia. E só fazendo uma reflexão rápida, né, voltando um pouco para o passado, mas antigamente sequer a política fazia parte da matriz de risco. Depois nós tivemos a crise financeira e passou a considerar a crise financeira também global. Né? Tivemos o efeito da greve dos caminhões, mais para trás ainda tivemos o efeito dos blackouts no Brasil, né? Algo que a pandemia, né, essa crise sanitária, crise no sistema de saúde, ele passa a ser uma nova realidade, né? Assim como, né, os riscos socioambientais também estão ali, né? Então, acho que alguns chamavam, né, de cisne negro, outros não, mas quando, né, são cisnes negros, que você tem um impacto relevante sem uma previsibilidade razoável, né, e aí materializa, é um caos. Então, nesse caso, você considera a experiência presente, embarca no seu contexto de gestão de risco e passa a fazer o monitoramento, né? E é claro que esse exercício tem que ser contínuo, né? Porque não dá para a gente achar, né, ou partir da premissa de que o gestor de risco da organização vai pensar em tudo, não vai, né? Vocês precisam, né, cada um dentro da organização tem que fazer parte desse contexto, e aí por isso que algumas organizações que têm capital aberto, né, têm membros independentes, têm conselheiros, por quê? Porque precisa também de uma visão de especialistas, uma pessoa de fora do business, para trazer ainda mais elementos que contribuam para essa gestão. No final do dia, todos nós queremos mitigar risco, proteger o business, né, sem causar impacto na sociedade. Exatamente, pensando na sustentabilidade dos negócios, né? Cláudia, posso fazer um comentário? Fiquei tocada com o que você falou, Emerson. O bom desse bate-papo é que a gente também aprende, a gente troca, né? A gente também olha para o nosso retrovisor. Você colocou um ponto que também é super importante, que eu acho que falar nesse momento. O quanto os investidores estão exigindo das empresas que elas sejam conscientes com o risco. Nenhum investidor, e pensando agora nas startups, né? Deve ter alguém de startup ouvindo a gente, porque é uma modalidade agora tão comum, né? As empresas estão nascendo, startups, tem investidores anjos para tudo quanto é lado, né? Acho que é uma nova tendência. De fato, nenhum investidor quer mais investir naquela empresa que não olha o seu risco, porque é o risco dele, é o dinheiro dele, né? Então, acho que um outro grande momento para nós, gestores de risco, eu falo isso para os meus alunos, né? Momento da nossa carreira, porque nossa carreira está cada vez mais em alta nesse cenário, né? É que sim, empresa que quer ter investidor precisa ter um programa de gestão de riscos implantado. Porque quando ele vai ofertar o seu produto, ele também vai ofertar a segurança. Olha, eu tenho um programa de gestão de riscos que traz aqui uma visão de médio e longo prazo, que protege os riscos operacionais, que olha para os riscos estratégicos, ou seja, isso também incentiva investimento nessas novas modalidades, né? Por mais que o mindset seja um mindset de crescimento, que estamos aí acertando e errando, o investidor não quer acertar e errar. O criador do produto talvez sim, mas o investidor não mais, né? Então, eu acho que o mapa de risco também, esse olhar de risco, não é só o mapa, mas o modelo de gestão, esse mindset de pensar risco, também vem aí incentivar os investimentos nas startups, nas empresas que estão buscando investimento para crescer, né? Tem que se pensar em prevenção. Só para complementar, porque de fato isso também bateu aqui na minha consciência, eu vivo isso aqui também. Perfeito, Fábio, perfeito, Emerson. Eu gostaria de fazer uma menção aqui ao nosso querido amigo José Guimarães, que está prestigiando a gente. José Guimarães é um especialista, um grande especialista, né, em gestão de riscos e compliance, tem uma atuação super importante no Brasil. Atualmente ele está, né, disseminando todo o seu conhecimento lá na região do Nordeste, na Bahia, mas ele atua fortemente, semanalmente, tem comissão de compliance dele, que ele trata desses temas, né, e dá oportunidade para todos nós participarmos e aprendermos e crescermos juntos. Então, obrigada, José Guimarães, por estar nos acompanhando. Ele colocou aqui também um comentário, né, muito bem colocado pelos três, a cultura da importância do risco, né, então, que a gente tem falado da cultura mesmo, é uma cultura, a gente tem que fazer o aculturamento, das avaliações de riscos, que vem crescendo muito em importância e relevância, principalmente com os GRIs da grande maioria dos grandes clientes, né, com os gestores de riscos internos. E a gente vê isso realmente diariamente. Tem uma questão aqui que o Luiz Carlos trouxe,
que eu acho que é bem importante, é nesse contexto que a gente está conversando, que é o seguinte: a gestão de risco de terceiros é fundamental, mas, como foi citado pelo Emerson, é mais fácil numa metrópole. Todavia, como agir nas pequenas cidades com as empresas pequenas que dependemos de seus produtos ou serviços? Só vou dar uma palhinha aqui, Luiz Carlos. Essa empresa que eu comentei há pouco, né, que era a cooperativa que eu estava dando uma consultoria, ela é de Tocantins, e ela é uma empresa bem, assim, pequena, né, que está começando e já está interessada em gestão de riscos, em programa de compliance, porque ela quer fornecer para os grandes, né, e as empresas grandes precisam, sem dúvida, exigem, e aí ela está correndo atrás. Então, eu acho que independe da região, mas vou deixar aqui para o Emerson e para a Fábia falar um pouquinho mais. Legal, obrigado, Cláudia, e obrigado, Luiz Carlos. Uma pergunta fantástica, né? Talvez não tenha uma única resposta aqui, mas um ponto que eu acho que é importante a gente pensar, Luiz Carlos, é que aquele fornecedor, aquele parceiro, né, o terceiro que não estiver enquadrado dentro do seu business, no curto prazo, talvez a justificativa que você deu aqui, puxa, eu dependo desse cara aqui, ela sirva como uma muleta, né, para segurar o vínculo. Mas no médio e longo prazo, certamente ele vai deixar de existir. E vai deixar de existir por quê? Porque ele não atende o seu cliente. Ele não está alinhado com a cultura de negócio que você quer. E não atender ao cliente é um erro clássico em qualquer discussão de estratégia de negócio, por menor que seja o business, né? E qual que é a outra parte da moeda aqui, sem estressar todos os temas, né? Mas é um papel também das organizações contribuir ou permitir que novos players apareçam. Então, se nesse caso você tem apenas um, por que não criar um programa de desenvolvimento de fornecedor, permitindo uma capacitação junto com o viés social? Você capacita determinadas pessoas ou determinadas empresas a serem seus fornecedores também. Com isso, você ganha competitividade, passa a ter um ambiente com um pouco mais de gestão e governança. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui não é fácil de fazer, mas não é impossível. Existem diversas formas de como colocar isso no ar, de como a gente desenvolver terceiros e motivar para que essas pessoas aqui tenham cada vez mais condições de continuar o business. Até mesmo, vou fazer um parênteses aqui, né, mas a Fábia usa muito no seu business os programas de milhagem. Né? Imagina você ter um programa de milhagem aí na sua região, né, dentro do seu business. Pode ser, né? Então, acho que a gente precisa ser bastante criativo nesses momentos para responsabilizar os nossos parceiros pelos seus atos, né? E deixar claro que no médio prazo você vai trocar, né? Eu acho que essa é uma mensagem importante também. E eu, de novo, concordo, viu, Emerson? A POC tem hotéis no Brasil todo, né, na América do Sul toda, na Europa toda, enfim, tem um valor que é priorizar os fornecedores regionais. É uma questão realmente social de desenvolver fornecedores, né? Então, isso é um grande ponto, porque quando eu fico refém de um único fornecedor numa determinada região, eu estou incentivando a criação de outros, ou seja, gerando expectativa de novos negócios, né? E isso é justamente para mostrar para o nosso fornecedor, primeiro, que ele pode contar com a gente se ele for leal aos nossos valores, leal com a nossa visão, né? Se de fato ele estiver engajado com os nossos valores. E se nós não tivermos naquela região e aquele fornecedor, por exemplo, tá? Vou dar um caso assim extremamente exagerado, mas vamos imaginar que eu tenho um fornecedor de lavanderia que esteja envolvido em trabalho escravo. Nós não temos, tá? Mas vamos imaginar que isso aconteça numa pequena cidade onde tem lá um dos nossos hotéis. Nós não vamos ficar com um fornecedor envolvido em trabalho escravo. Nós vamos aumentar o custo para ter um fornecedor da capital que faça aquele mesmo serviço de forma íntegra, cumprindo aí com a ética e com a integridade. Então, por quê? Porque hoje, sim, qualidade e preço é algo super importante, mas qualidade, preço, ética, envolvimento com os valores, porque o impacto na minha marca é muito maior. Né? Imagina uma notícia, a Cor contrata a empresa de lavanderia que tem trabalho escravo na sua operação. O impacto é tão grande para a marca e é tão contrário aos nossos valores que nós vamos aumentar o nosso custo para ter um fornecedor que esteja vinculado à nossa. Eu acho que essa é a tendência, né? E respondendo Luiz Carlos, não existe mais zona de conforto. Nesse momento, as grandes empresas querem proteger a sua marca e ter com elas aqueles que,
de fato, estão engajados nessa questão. Mas sempre a gente vai tentar primeiro desenvolver, acompanhar, fazer crescer o nosso fornecedor, e não tendo condições, porque esse fornecedor não mudou o mindset ou não está ligado ao nosso valor, aí a gente busca aquele que vai melhor estar ligado aos valores, com qualidade, com preço, mas ligado aos valores. Perfeito, Fábio Emerson. Olha, Luiz Carlos, é um chá de ânimo, hein? Que essa turma está dando aqui. E o que eu posso corroborar é o seguinte, né? A constância é o mais importante, não desistir nunca. É um passo para frente, 10 para trás, mas a gente aos poucos avança, né? Como citamos aqui diversos exemplos, né? E a gente que trabalha com compliance, a gente é assim mesmo, otimista, né? Acima de tudo. Então a gente precisa entender que é um momento, o aculturamento, ele realmente é a passos né, mais devagar do que a gente gostaria. Então, essas dependências, com o tempo, elas caem, né? A gente nem esse assunto é tão amplo, a gente nem tem tempo aqui de tocar, por exemplo, na questão de conflito de interesses, que a gente lida todo dia, né? E que está certamente no heatmap, né? No mapeamento de riscos, o conflito aparece o tempo todo. Mas a gente tem que confiar e saber que a gente está fazendo melhor e que o mundo está em outra conjuntura. Ele está trazendo, né, essa reflexão, essas decisões, essa mudança é contínua, né? Como o Emerson também mencionou lá no começo, a gestão de riscos, ela é contínua, ela é viva, porque é um risco que possivelmente pode estar, às vezes, no seu quadrante amarelo ou verde hoje, ele pode estar no vermelho amanhã e vice-versa. Então, esse olhar, ele tem que ser contínuo, muda muito, né? Porque o business é vivo, né? Ele muda muito, ele não muda de acordo sempre com os seus parceiros de negócio, com os seus concorrentes, enfim. Então, a gestão de risco tem que ser vista, né, de forma holística mesmo, olhando para o negócio 360 graus. Mas não desista, tenha aí o propósito, né, de conseguir impactar os seus colegas de trabalho, os seus parceiros, os seus fornecedores, os stakeholders do negócio, que uma hora o negócio vira, né? Bom, pessoal, a gente não tem mais questões aqui, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, eu acho que foi um rico debate, extremamente importante dentro da agenda, né, da transparência da ANEFAC. A gente tem uma enorme satisfação em poder trazer e contar com especialistas, né, que gratuitamente fornecem informações e compartilham com a gente no dia a dia, e nesses eventos especiais que a ANEFAC promove, então é uma satisfação muito grande, um agradecimento muito especial para vocês. Eu gostaria também de agradecer a todos que nos acompanharam, eu deixo aqui o convite a vocês que ainda não conhecem a ANEFAC, que possam acompanhar nosso trabalho através das mídias digitais e nosso canal do YouTube também, essa apresentação, esse evento vai ficar gravado lá. E a gente disponibiliza muito conteúdo gratuito, atualizado para todos, então, se vocês tiverem oportunidade de conhecer, associem-se à ANEFAC. Entre em contato e saiba todos os benefícios exclusivos, né? Tem um e-mail, a gente tem um e-mail associados@anefac.org.br. Vale ressaltar que esse ano a gente está mergulhado em diversas ações da ANEFAC, fortalecendo a nossa própria governança e preocupados com a educação continuada dos executivos. Em agosto, agora recente, a gente lançou os cursos da ANEFAC, que são uma plataforma recheada de conteúdo profissional, com cursos individuais ou por assinatura, a preços muito acessíveis, né, que contribuem na educação continuada e pontuam para o CRC, né, quem é aí da área de contabilidade. Além disso, recentemente também tivemos o lançamento da certificação ANEFAC, Controller, a CAC, e em breve a gente terá um programa voltado para atualização e aceleração profissional. Então, muito ainda está por vir, né, e para ficar por dentro, você precisa acompanhar a ANEFAC em nossos portais e mídias. Então, muito obrigada novamente, vou deixar a última palavra aí de agradecimento para a Fábio e para o Emerson, fiquem à vontade para se despedir dos nossos ouvintes. Bom, Cláudia, parabéns pelo tema, a ANEFAC, parabéns pela oportunidade, eu acho que é isso mesmo, né? Aqui já começa essa contribuição, né, dessa visão 360, da gente engajar as empresas de evoluir, então, quero de verdade agradecer você, Cláudia, pela lembrança, né, por estar com a gente na FIA, o tempo todo lembrando em trazer aí os professores da FIA para compartilhar essa visão, e, claro, agradecer aqui nosso parceiro Emerson por esse banho, adorei, é muito bom quando a gente pode participar de um evento, porque é um aprendizado para todos nós, então, obrigada por tudo. Legal, Fábia. Obrigado, ANEFAC, obrigado, Cláudia, pelo convite. Também adorei, Fábia, conhecer
um pouquinho mais aí sobre a Rede Accor e suas iniciativas dentro dos programas de compliance, como vocês lidam, né, com o tema, assim como as interações. E se eu puder deixar o takeaway aqui, vai ser um takeaway diferente, tá, Cláudia? Só para fazer uma provocação para a turma, pensem, pessoal, eu vou dar aqui 3 riscos pequenos, mas avaliem e vocês vão entender se vocês devem ou não investir em programa de compliance, em programa de terceiros, perdão. O primeiro é, como que vocês avaliam se dentro do processo concorrencial de fornecedores, vocês estão contratando terceiros que têm dentro do seu quadro societário sócios comuns e ou endereços iguais? Tá? Esse é um ponto que eu queria deixar de takeaway. O segundo é, deem uma olhada no seu processo de pagamento e vejam se em algum momento vocês já pagaram, né, alguma nota em duplicidade. Tá? Esse é um outro ponto. Isso não só duplicidade, você vai ver que esse negócio ele vai um pouquinho além. E o terceiro que eu queria deixar também de takeaway é, peguem os contratos, vejam o volume de obrigações que os terceiros têm com vocês e vejam como vocês monitoram se eles estão ou não em conformidade com as cláusulas contratuais. Se vocês estiverem cumprindo tudo isso daí, já é um passo importante, mas não é ainda suficiente. Esse takeaway é quase uma maldade, né? Esse terceiro, então, deixa a gente de cabelo em pé, não é? Mas, muitíssimo obrigado, viu, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz em poder compartilhar e fico à disposição também nas redes sociais. Me conectem no e-mail, estou à disposição de vocês, tá? Perfeito. Muito obrigada, Emerson, pelo apoio constante da KPMG e ANEFAC. Tá bom? Estenda o nosso agradecimento a todos. Obrigada a todos, então, que estiveram com a gente hoje. Eu deixo um abraço e até a próxima. Até logo.